meditar um pouquinho aqui nesse texto que foi lido. Essa história nós sabemos como é que aconteceu, né? A gente já leu muito, já ouvimos muita pregação a respeito da história de Israel. Israel esteve preso ali no Egito, e durante aquele tempo em que Israel esteve no Egito, Israel aprendeu muita coisa ruim que eles viam, presenciavam ali naquela terra pagã, naquela terra idólatra. Então eles aprenderam muitas coisas ali durante todo aquele tempo, 430 anos. Deus olha para o povo de Israel e diz para aquele povo, e eu imagino que Deus seja assim como nós, nesse sentido. Nós, antes de nós pôr o plano em prática, a gente elabora o plano, né? E Deus, Ele tinha um projeto para a nação de Israel, projeto esse que Ele havia feito ainda desde a fundação do mundo, e Ele havia prometido para os pais daquela nação que Ele iria fazer um projeto muito grande naquela nação. Mas agora o povo de Israel está preso no Egito, como já falei, e Deus, Ele, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele diz consigo mesmo, né? Preciso fazer uma obra de libertação na vida desse povo. Mas essa obra de libertação não é só uma obra de libertação física, é também uma obra de libertação espiritual. Porque às vezes nós somos presos fisicamente em um espaço, um compartimento entre quatro paredes, mas às vezes nós estamos presos espiritualmente. Aquele povo havia se tornado cativo, não só fisicamente, mas também espiritualmente, dado ao sentido, ao que eu falei agora há pouco, há tantos anos que eles passaram ali sendo contaminados com todo aquele ensino pagão. E nesse contexto, Deus chega para a nação de Israel, depois de tê-los libertado fisicamente, só que eles precisavam passar pelo processo de libertação espiritual, e Deus faz isso através da sua palavra. Aleluia. E é no momento em que Deus chega para a nação de Israel, aqui no capítulo 15, versículo 26, e diz assim: bora conversar. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu sou Deus de vocês. Não esqueçam disso, viu? Nunca esqueçam que eu sou Deus de vocês, Deus de vossos pais. Eu quem vos gerei, e eu que vos trouxe até aqui. Então jamais esqueçam disso, porque o homem, ele tem a tendência de esquecer às vezes quem é Deus, e que tudo é Deus, e que tudo vem dele, e que tudo é para ele. Nós não podemos esquecer disso, queridos. E aí Deus abre o verbo e diz para ele, para a nação de Israel: vou dizer uma coisa para vocês. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, olha, Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te salva. Louvado seja Deus. Tem uma coisa interessante aqui, irmãos, nesse tratar de Deus com o seu povo, com o povo de Israel. Primeiro eu quero dizer para vocês, e sei que vocês já sabem disso, que o pecado, que a doença, em um contexto geral, ela é uma maldição. Por que ela é uma maldição? Porque ela só veio depois do pecado. E o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, antes do pecado não tinha doença, antes do pecado não tinha maldição, antes do pecado não tinha morte, antes do pecado não tinha envelhecimento, antes do pecado não tinha dor, não tinha ranger de dentes, antes do pecado não tinha nada disso. Então, a doença é uma consequência do pecado. Porém, é importante que se diga que existem duas formas de você enfermar. Existem duas formas do ser humano enfermar.
A primeira forma do ser humano informar é a forma natural. Por quê? Eu já deixei claro que toda doença é um princípio, né, do pecado. A primeira forma de você enfermar é aquela forma biológica. Por quê? Os cientistas dizem que todos os dias, quando você nasce, milhões de células do seu corpo morrem para dar vida a outros milhões de células. As suas células morrem e dão vida a outras células. Chega um tempo na vida do ser humano que essas células só morrem, elas não produzem mais outras células. É onde começa a vir a velhice, os cabelos ficarem grisalhos, o rosto ficar enrugado, virem os problemas de saúde, problema nos ossos, porque isso aí é a forma de você adoecer biológica, amém, queridos irmãos? Mas existe a forma de você adoecer, que ela vem no formato de uma maldição, mas uma maldição empregada por Deus, por causa de algum pecado, por causa de alguma situação que você está em falta diante de Deus. Quando Deus ele fala para o povo dele, diz: olha, serás que se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que pus sobre Israel. Aqui tem uma coisa sobre o Egito, aqui tem uma coisa importante. Quando Deus ele diz: das que coloquei sobre o Egito, ele já está dizendo que existe um tipo de doença que é mandada por ele. E que doenças são essas? Que doenças são essas? Abra aí no capítulo 11